Estamos em Gramado, na Serra Gaúcha. Puxa vida, que lugar lindo, maravilhoso. E o hotel onde aconteceu esse evento, o Encontro Nacional dos Detrans e o Fórum da Focotran, dos Cetrans de todo o Brasil, aconteceu num hotel que tem vários restaurantes. Aqui estamos em um deles, um cenário bem bacana. Pena que estamos de máscara, as pessoas não vão poder curtir, como sempre, a nossa beleza, mas a nossa voz continua a mesma, como diz aquele velho comercial. Mais ou menos. Me dando mais uma vez o prazer da presença aqui, e para todos vocês aí que acompanham o Portal do Trânsito, doutora Roxane Ponzi, que participou muito ativamente, pelo pouco que eu pude ver, desse 13º Fórum da Focotran. Roxane, é impressão minha, entusiasmo meu, ou realmente estamos discutindo o trânsito um degrauzinho acima do que vínhamos fazendo nos últimos anos? Olha, Celso, primeiro, obrigada, né, por estar mais uma vez aqui podendo conversar contigo, com todos os que acompanham o Portal do Trânsito. Eu acho que eu compartilho contigo esse sentimento. Talvez até pelo simples fato de uma advogada, né, que estive, né, agora já estamos terminando o 13º Focotran, estive aqui representando uma associação de advogados especialistas em trânsito. Olha que legal a possibilidade de oxigenar esse debate, tendo justamente uma das partes envolvidas e trazendo sugestões para aqueles que, de uma certa forma ou de outra, têm a missão não apenas de julgar recursos, mas também de auxiliar no sentido das normatizações do seu próprio território. Então, eu vou te dizer assim, acho que é uma virada de chave, sim, né, pela pluralidade, pela democracia do debate, mas mais do que isso, porque a gente tem visto em alguns estados da federação aquela vontade, aquele idealismo de alguns, né, que têm o poder da caneta, como eu brinco, de fazer diferente no seu próprio Conselho de Trânsito. Um exemplo, por exemplo, é a questão do Detran de São Paulo, né, que, sem medo, e eu imagino que não deve ter sido muito fácil ao doutor Frederico Arantes, né, abrir as suas sessões de julgamento para que o cidadão possa ver que aquilo ali não é uma caixa preta. Que inovação interessante, né? Dá uma transparência antes, acho que é sem precedentes o que eles fizeram, né? Se nós pensarmos que, às vezes, o cidadão diz assim, ninguém lê recurso de trânsito, né? Ninguém analisa nada. Bom, quando tu tem a possibilidade de assistir, se você for interessado no assunto, né, porque está ali disponível na rede de internet, isso só demonstra o quê? Transparência. E quando a gente está, como eu digo, do outro lado do balcão, ou seja, quando a gente está decidindo, a gente é da administração, e vamos pensar na palavra de servidor público. O que ele faz? Ele serve o público, né? O que ele está fazendo? Ele tem que demonstrar que ele está agindo de acordo com a lei. Então, quando ele abre as sessões para qualquer pessoa assistir, ele está demonstrando o quê? Que o que ele está fazendo está certo, e também naquilo que não estiver certo, está passível de sugestões, de críticas, o que é natural em qualquer atividade. Eu já tive a oportunidade de parabenizá-lo pessoalmente, e parabenizo aqui também, né, nesse momento aqui que eu estou conversando contigo, e que essa iniciativa ela tenha, obviamente, repercussão em outros estados. Por exemplo, vamos falar de Santa Catarina, né? Outro estado que é referência nos seus pareceres, nas suas resoluções. E o que Santa Catarina tem feito? Ele já tem se antecipado, esse projeto de lei que andou circulando por aí, né, sobre a sustentação oral nos processos administrativos, Santa Catarina já está fazendo isso. É uma realidade lá, né? Já é uma realidade. Mas é polêmico isso, não há um consenso, né, sobre... Não é um consenso. Ainda sobre Santa Catarina, eles decidiram fazer isso, não porque eles são bonzinhos, né, com os advogados, mas porque o que estava acontecendo? Alguns advogados estavam entrando judicialmente, né, e conseguiam a anulação desses julgamentos pela falta de estar sendo facultada essa sustentação oral. O que eles fizeram? Bom, então vou resolver com as ações judiciais, eu vou disponibilizar. Aí, escutando aqui o presidente do CETRAN, não, é o Luiz Antônio, ouvindo ele dizendo assim, sabe quantos pedidos de sustentação oral nós tivemos? E aí todo mundo naquela expectativa, nenhum. Depois que abriu, daí... Ninguém pediu. Então, assim,
Quanto a este projeto de lei, que é polêmico, e, assim, falando pessoalmente, tá? Não quero estar falando em nome da minha associação, porque ainda não debatemos sobre esse ponto. Eu acho que a redação é muito ruim, né? Ela abre demais, e eu tenho medo de que ela seja ruim para quem vai ter que aplicar, no caso, os conselhos, as juntas, enfim, e para quem vai usar, que no caso é os advogados e as partes. Me preocupa muito, e não é nenhuma reserva de mercado, tá? Mas me preocupa muito quando a gente pensa numa sustentação oral feita por um cidadão que não tem a capacidade postulatória, e ele vai chegar lá e vai contar uma história triste. E história triste não tem necessariamente a capacidade de mudar o resultado daquela decisão. E aí eu vou estar tirando um tempo precioso desses julgadores, sim. né? Para quê? Para fazer o devido julgamento. Quando eu abro apenas para o advogado, né, que estuda para isso, que tem uma previsão legal para isso, uma prerrogativa profissional para isso, se ele se exceder lá nessa tribuna, ele pode vir a ser punido pelo seu próprio código de ética. Então, por isso que eu defendo muito que a sustentação oral, quando facultada em, né, grau superior, eu também não acho que deveria ser nas juntas, né, por conta do dinamismo do trabalho, mas especialmente, né, no CETRANS, no CONTRANDIF, que ele seja feito exclusivamente por advogado. Um pouco que eu li desses, são 2 projetos de lei, as redações originais eram melhores do que chegou no final. Mas, né, esperemos aí que os nossos deputados eles tenham um pouquinho mais de luz e façam as devidas adequações, até para que se torne isso execuível. Caso contrário, como diz lá, né, conforme a regulamentação do CONTRAN, vai ser uma letra morta, como várias coisas que, infelizmente, acontecem até hoje. A exemplo da inspeção veicular no Rio Grande do Sul, que até hoje não foi feita. Não funciona, né? Exatamente. Não tem. Escute, eu entrevistei aqui os nossos 2 Freds, né? O Frederico Carneiro, da Senatran, e também o Frederico Pierotti Arantes, que trouxe essa série de novidades, né? Não só para o CETRAN de São Paulo, mas acabou, me corrija, né? Eu acho que contaminou a Focotran como um todo, né? Acho que hoje todos os CETRANs no Brasil têm referências muito sólidas, porque está funcionando, né? Mas me parece, e eu temo, daí como cidadão, não é nem como especialista em trânsito, que falta conversar com quem faz as leis, né? Com as nossas 2 casas legislativas. Isso, em relação a isso, também você está otimista? Você acha que estamos fazendo algo que vai resultar naquilo que esperamos, precisamos? Celso, sabe que eu tive um espaço de fala nesse Focotran, e quando eu comecei a falar, justamente foi depois que o próprio Frederico fez a introdução. E nós estávamos alinhados na nossa manifestação, que era do tipo assim, eu consegui aqui humanizar muita coisa. Uma coisa é eu entender que aquele é o CETRAN de São Paulo. Não, aquele é o CETRAN de São Paulo, mas quem ajuda e faz e executa é o Frederico. Aquele ali é o DETRAN, mas quem faz e executa é aquele ser humano que está ali na frente. E quando eu penso, por exemplo, no Senatran, e que eu já tive a oportunidade de estar em outros eventos junto com o Frederico, eu humanizei o Senatran e consegui entender a grande dificuldade que esse órgão possui. Eles não têm mãos, eles precisam da gente, e eles estão hoje dialogando conosco. Então, quando tu diz assim, será que isso vai chegar no Congresso? Não sei, mas a gente já está conseguindo conversar com aquele órgão intermediário, que acabou agora tendo foi alçado um outro grau, né, que de departamento virou secretaria, ou seja, isso é uma importância maior. Mas, mais do que isso, me parece que se nós, especialistas em trânsito, os que acompanham o Portal do Trânsito, que são pessoas apaixonadas por trânsito, se nós não ajudarmos esses órgãos, nós vamos continuar no mesmo lugar. A gente só vai estar em eventos assim, devaneando, né, discutindo e não colocando em prática absolutamente nada. Então, entendo que, sim, é muito bom o que aconteceu aqui hoje, né, pelo espaço democrático, e espero, obviamente, que todas essas sugestões, vai sair uma carta aí do Focotran, não sei se da AND também saia, imagino que possivelmente, né? Mas que isso vire ações práticas, que isso auxilie o Senatran.
né? Como ele disse, ele está de portas abertas. Eu não sei o que o Frederico falou aqui contigo, mas a gente vê o quanto ele está empenhado em fazer as coisas acontecerem, o que eu só aplaudo, né? E ele está mais próximo de Brasília. Então, se você está conseguindo conversar com ele, já significa que ele talvez possa passar isso para o Congresso, né? Ele foi assessor parlamentar. Então, pense, nós estamos vivendo um momento que pode, sim, ser positivo para o trânsito. Muito embora, né, o que o Congresso tem feito com o nosso Código de Trânsito seja, assim, um pouquinho questionável, né? Às vezes meio assustadores. Alô, deputados e seus assessores e senadores, a gente tem muita audiência dessa turma aí. Cuidado, hein? Cuidado. Volta e meia aparece publicações de parlamentares que revelam que não sabem no que votaram, que não entenderam nem o que foi votado. Pelo amor de Deus, existe vida inteligente no trânsito do Brasil, existe. Mas eu vou dizer um pouquinho além. Ninguém é obrigado a saber, né? Ninguém é obrigado a saber, mas deve se assessorar. Se assessorar adequadamente. E aqui é o Focotran, a AND, e tantos outros ambientes, a própria Abatran, que eu representei aqui nesse evento. Nós somos Vida Inteligente no Trânsito e estamos à disposição, né, para auxiliar nesse processo todo. Não façam as coisas à revelia, porque aí realmente não vai dar certo. Olha, nós temos um longo caminho a andar e precisamos dessa união, dessa coerência, né, dessa sinergia positiva, que muitas vezes nos faltou. Estamos num momento muito bom. Muitíssimo obrigado por ter participado mais uma vez, atender o nosso convite. Ela já é figurinha carimbada nas lives do Portal do Trânsito. Que bom, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado, Roxane. O prazer é meu, Celso. Eu digo que o convite teu é uma ordem. Então, sempre que quiser, sempre que eu puder auxiliar, conte comigo. Eu adoro trânsito, adoro o Portal do Trânsito, sou uma assídua, né, leitora das coisas do Portal do Trânsito, colaboradora na medida do possível, e espero, né, que os que acompanham o portal aqui gostem aqui dessa entrevista. Com certeza. Celso Mariano e Roxane Ponzi, de Gramado, para o Portal do Trânsito.